Olá, graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Rafael Silva, é muito bom ter você aqui. Meus irmãos, meus amigos, vamos observar um ponto importante em uma fala do pastor Moabel, tá certo? Nós iremos observar o que ele disse. Pessoal, observação, não estou aqui para falar contra o pastor Moabel, longe disso, tá certo? Eu estou aqui apenas para fazer um comentário sobre uma fala dele, tá certo? O pastor Moabel, ele tem ótimos conselhos, principalmente para os jovens. Ele tem muita experiência na vida e por essa razão ele tem propriedade e autoridade para dar muitos conselhos, bons, ótimos conselhos. E ele também tem muita sabedoria em alguns aspectos, mas eu vejo que na questão teológica, em relação à escatologia, a escatologia bíblica, do ponto que ele defende, não se adequa àquilo que as escrituras realmente dizem, tá certo? E pelo que eu acompanho, eu vejo que erros crassos, erros atrás de erros são cometidos no ponto de vista de interpretação, na interpretação do pastor Moabel nessa questão. Vocês sabem que eu sou cristão e defendo a fé reformada, a teologia e doutrina reformada, e um dos aspectos, dos atributos de Deus que a fé reformada mais defende é a soberania de Deus. Ou seja, embora que os males aconteçam, embora que as atrocidades, as calamidades, as desgraças, mazelas, misérias ocorram, Deus é soberano, continua governando, continua controlando todas as coisas e Ele não perdeu as rédeas da sua criação. Tudo aquilo que Ele criou lá no Gênesis, Ele continua administrando perfeitamente. Não fique você pensando que as coisas ruins que acontecem são culpa de Deus. Não é. E aqui nós vemos uma fala do pastor Moabel, eu vou reproduzir aqui e a gente vai conversar um pouco, tá certo? Vamos lá. Olha, uma das grandes mentiras que eles vêm dizendo há muitos anos, que Deus está no controle. Aqui não aparece. Veja uma das mentiras que eles, no caso os demais pregadores, vêm dizendo por aí, vêm dizendo há muito tempo, que Deus está no controle. Aí ele vai dizer que agora que não aparece ninguém dizendo isso. Não há ninguém falando isto, que eu sou terminantemente contrário a isso. Ou seja, ele é contrário a essa afirmação que diz que Deus está no controle. Vamos ver. Se Deus estivesse no controle, muitos irmãos no Brasil, que são motoristas de caminhões, não estariam desempregados com tantos caminhões novos apodrecendo no tempo. Quem paga aquilo? O povo brasileiro. Irmãos, eu ia deixar a legenda por conta de vocês. Não, vamos ver se tem lógica isso. Olha, se Deus estivesse no controle, inúmeros irmãos, isso aqui esse se aí, se Deus estivesse, se isso acontecesse, se isso fosse verdade, já é uma oposição direta àquela verdade ou aquele ponto de vista. Então, assim, se Deus estivesse no controle, milhares de irmãos motoristas, caminhoneiros, não estariam desempregados porque quando tem muitos caminhões abandonados. Irmãos, primeiro, o que nós devemos entender? O pastor Moabel, ele pesquisa muita coisa, certo? Eu reconheço o esforço dele em estudar, em adquirir conhecimento, absorver informações, realizar anotações, enfim. E também a própria experiência de vida, dos anos de vida que ele tem e diante de tudo aquilo que ele passou, não somente em relação à sua vida, mas também ao ministério. Respeito muito isso, porém, o fato de alguém se esforçar para estudar, o fato de alguém se dedicar muito em absorver conhecimento, não significa que o que ele está absorvendo seja verdade. Por quê? Olha, você pode estudar, por exemplo, a vida inteira uma questão errada. Olha o heliocentrismo aí. Olha o sistema da Terra esférica, do universo. Algo que você não consegue nem sequer reproduzir, que você só entende, entre aspas, né, porque é dito, mas você não entende. As pessoas não entendem porque as coisas não batem, não se ligam. Então, para você entender algo do sistema heliocêntrico, o que você precisa fazer? Apenas olhar os gráficos, os dados, os números,
as contas e deixar por ali mesmo. Não vamos mexer muito porque é muito complexo, tem muitos números e os dados são exatos. Eles lançam dados matemáticos com um denominador comum para no final a soma dar exata. E a soma dando exata você não pode questionar. Então o que acontece? Aí entra nessa questão do sistema heliocêntrico e é algo que você não consegue ver. Você olha para a natureza e você não consegue enxergar o sistema heliocêntrico funcionando, a Terra esférica funcionando, você não consegue enxergar. E ao mesmo tempo que você não consegue enxergar, você não consegue nem sequer reproduzir. Aí quando falamos sobre a Terra plana, que a Terra plana é algo que você consegue reproduzir no quintal da sua casa, na cozinha da sua casa, experimentos você consegue fazer dentro da sua casa e comprovar aquilo que você vê. Então isso é um estudo verdadeiro. É um estudo que você consegue enxergar e consegue reproduzir e tem uma coerência. Então você pode passar o tempo que for estudando, os anos que for estudando. Se você estiver estudando algo errado, você continuará no erro e defendendo o erro. Nessa questão aqui, o pastor Moabel, ele pisou feio na bola, gente. Ele disse que Deus não está no controle de todas as coisas, porque, gente, eu não sei o que dizer diante disso. Sabe por quê? Isso aqui, olha, vamos olhar. Quem é que defende isso? O ateísmo clássico. O ateísmo defende isso. Isso aqui é um argumento ateísta. Outro ponto, argumento existencialista, é o aqui e agora. É o que nós vemos, é onde nós vivemos e existimos. É aqui e agora. E um argumento materialista, se preocupando com o caminhão, se preocupando com situações da vida alheia. Deus está muito mais preocupado Aliás, não tem nada que preocupa o Senhor. Tudo está de acordo com os planos dele. As Escrituras dizem: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Em Lucas capítulo 1, verso 37, o Senhor Jesus dizendo: porque para Deus nada é impossível. Não, é sim, porque se Deus estivesse no controle, se Deus mandasse, se Deus fosse soberano, se Deus governasse, os irmãos caminhoneiros não estariam desempregados quando milhares de caminhões estão abandonados. Argumento ateísta, materialista e existencialista. Pode até ter um pouco de evolucionismo nisso aí. Bom, para a gente entender melhor essa questão, eu separei alguns versículos aqui que falam sobre justamente a soberania de Deus. O Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, na grande comissão, ele disse aos seus discípulos: olha, toda a autoridade me foi dada. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém. Amém está significando a concordância, o desfecho final, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então ele é soberano sobre tudo. As Escrituras dizem: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Olha o que diz no Salmo 103, versículo 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Não, ele não domina, porque se ele dominasse, os nossos irmãos caminhoneiros não estariam desempregados, as nossas irmãs cozinheiras não estariam desempregadas. Gente, para a gente fechar aqui, esse foi um vídeo rápido, eu estava assistindo aqui, eu acompanho os vídeos do pastor Moabel, alguns eu concordo, outros não, mas tem coisas que passam dos limites, tá certo? Preste atenção. Deus, ele tem um atributo chamado santidade. Deus é santo, ok? E o que significa a palavra santo? Significa que ele é apartado, separado, desassociado, não tem contato ou qualquer tipo de comunicação com o mal e com o pecado. Deus, ele é completamente contrário a todo tipo de maldade. Por isso que ele pune o mal e pune o pecador. Não existe essa ideia de Deus, que Deus ama, odeia o pecado e ama o pecador. Deus odeia tanto o pecado, o mal, quanto aquele que comete o pecado, que é o pecador. Então assim, Deus tem esse atributo, a santidade. E a santidade de Deus impede dele se associar com toda espécie de mal, todo tipo e espécie de mal. Isso significa que você não pode culpar a Deus pelas mazelas que acontecem. Sabe por quê? Porque essas misérias, esses acontecimentos terríveis que acontecem, as Escrituras nos mostram que tem duas explicações. A primeira é por conta da consequência do nosso pecado.
Isso, justamente. A consequência é por causa da maldade do homem. Quando Adão peca, o que Deus faz? Maldita é a terra por sua causa. Você trabalhará até o último dia da sua vida. A mulher vai dar dores na sua conceição. Então, assim, o pecado do homem tem consequência. Então, muitas coisas ruins estão acontecendo, não é porque Deus não está no controle não, pastor Moabel. É porque o homem é pecador. E quando o homem peca, ele ofende a santidade de Deus, que não compactua com o pecado. E a santidade de Deus ofendida requer que Deus puna o homem pecador. Simples assim. Outro ponto. Se por um lado as coisas ruins que acontecem é por conta do pecado do homem, a consequência do pecado do homem, qual é o segundo ponto? Deus, ele, pela sua própria vontade, coloca situações em nossas vidas, e situações essas que na maioria das vezes não nos agrada, para simplesmente mostrar mais, tornar cada vez mais evidente a nossa dependência dele. Então, às vezes você vai encontrar adversidades na sua vida, não é porque Deus é ruim, é porque Ele te ama. O Senhor disciplina quem Ele ama, está escrito nas Escrituras. Então, quando o Senhor ele coloca situações para te orientar e te disciplinar, não é porque Ele te odeia. O fato dos caminhões estar lá abandonados não é porque Deus odeia os irmãos, odeia os irmãos caminhoneiros, não. É porque justamente por causa do amor dele em demonstrar, em revelar a maior dependência da nossa parte sobre o Senhor, certo? Aí, se fosse esse caso, o apóstolo Paulo poderia dizer, não, se Deus estivesse no controle, eu não poderia todas as coisas naquele que me fortalece, eu não poderia passar por fome, por escassez, por fartura, por necessidade, porque Deus não está no controle. Mas justamente porque o apóstolo Paulo passou por diversas situações adversas e contrárias a um bem-estar, ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, esse aqui foi um tiro feio, tá certo? Pastor Moabel, foi um tiro feio. Deus é soberano. Deus está no controle. Só para finalizando, não poderia fechar o vídeo sem citar esse maravilhoso versículo, Daniel capítulo 2, versículo 20. E disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Quem tem poder governa, não é verdade? Quem tem poder controla. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Então, queridos, Deus está no controle de todas as coisas. E tudo que acontece, Ele sabe muito bem. Qual é o hino que era cantado antigamente nas igrejas? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Então é isso aí, ficamos por aqui e gostaria que você entendesse isso, que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando as profecias da teologia da prosperidade não funcionam, tá certo? Gostou do vídeo? Deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, ajude o canal a crescer. Deus te abençoe, graça e paz.